Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Olá, boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Está no ar mais uma edição da nossa entrevista e o assunto da entrevista de hoje é a comemoração ou a celebração dos 46 anos da proclamação da independência nacional. Celebração essa que acontece em um ano completamente atípico, em que a conjuntura mundial é caracterizada pelo caos gerado pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo inteiro sem distinção de raça, religião, situação econômica e muito menos o grau de escolaridade. Portanto, para refletir em torno dos acontecimentos desse dia, temos a hora de convidar o Dr. Bruno, ele que vai tecer alguns comentários em torno desse dia. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado. Só para começar, gostava que fizesse uma breve contextualização de como decorreu o processo de luta pela independência. Bom, o processo de luta pela independência de Moçambique é resultado de todo aquele movimento que existiu, que é chamado de nacionalismo africano. E, havendo moçambicanos vivendo no seu próprio território onde nasceram, estando a ser humilhado por um regime que geralmente se chama de colonial português, esses moçambicanos, na condição de oprimidos, entenderam que deviam dar um basta àquela situação e que eles próprios tomassem a dianteira dos seus próprios destinos. É isso que se chama de independência. E esse processo ocorreu porque esses mesmos moçambicanos, com essa consciência de libertação, de liberdade, juntaram-se e foram atrás de processos que criassem condições para que eles, de fato, se libertassem. Numa primeira fase, intentaram, através de diálogo com o regime colonial português, e não tendo sucesso, porque o regime não queria deixar o país, então pautaram por uma segunda via, que foi a luta armada. E há nomes que nós não podemos deixar de referenciar quando falamos desse movimento, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que tinha como cabeça, numa primeira fase, como presidente, o Dr. Eduardo Chivambo Mondlane, que carinhosamente nós chamamos de pai da unidade nacional. E dia 25 de junho foi proclamada a independência nacional. O que esse dia significa para o povo moçambicano? Bom, esse dia para o povo moçambicano significa um dia de profunda reflexão para, primeiro, vigilância, de modo que não volte a cair numa situação semelhante, nesse caso de colonização. Segundo, significa um dia de festividade ou de comemoração, de fato, pelo grande ganho que é a independência que o povo moçambicano teve. Esses são os dois grandes significados para esse dia. Estou a querer dizer o seguinte: mais do que festejar, é também um dia de nos recordarmos que, a dada altura, nós estivemos numa situação de subjugados e temos de estar atentos para que não voltemos a cair na mesma situação. Depois da independência, que desafios nosso país enfrenta? Bom, nós temos vários desafios. Primeiro, dizer que a independência que nós temos atualmente é apenas aquela independência política.
mas também que a dada altura ela começa a ficar em causa por conta de outros elementos ou das outras liberdades que não conseguimos conquistar. E a questão da independência econômica é um dos grandes desafios que o nosso país enfrenta, porque por detrás dessa dependência econômica surgem outros problemas de dimensão grave, como é, por exemplo, a nossa situação de sermos vistos no panorama internacional como indivíduos pobres, como miseráveis, como aqueles que são incapazes de se desenvolver e, sobretudo, como mendigos. Por detrás dessa dependência econômica, faz com que nós estejamos a viver uma síndrome de mão estendida. E o fato de estarmos nessa condição de indivíduos que passam a vida a pedir doação, a pedir empréstimos financeiros, isso vai assombrando a nossa autodeterminação. Autodeterminação nós devemos entender como a capacidade ou o poder de decidir por si próprio. Agora, por detrás dessa dependência econômica, na medida em que nós vamos pedindo esses apoios externos, muitas das vezes esses apoios em troca, nós acabamos sendo impostos certas coisas que não fazem parte da nossa agenda, mas devemos cumpri-las porque são a condição para que tenhamos o apoio que nós precisamos. Portanto, acabar com a dependência econômica, estaríamos até certo ponto a resgatar a nossa dignidade no panorama internacional do Concerto das Nações, como também estaremos a criar condições para que fôssemos de verdade autodeterminantes. Falou que o nosso país não está totalmente independente, ou o nosso país ainda está dependente economicamente dos outros países. Então, que medidas ou que consciências devem ser tomadas para acabar com essa dependência econômica? É preciso que nós desenvolvamos a criatividade. E isso é possível se começarmos na educação. Pois. Mas eu não gosto de falar de educação muitas vezes olhando apenas para as escolas ou aquela que é formal. Mas a educação vista do ponto de vista geral, na nossa própria casa, na nossa família, no bairro onde nós vivemos, como é que nós nos educamos para que sejamos cidadãos com um perfil desejável, né, de que seria um moçambicano, vamos dizer, com ideias próprias, comprometido com o seu país, comprometido com o desenvolvimento. Uma reforma profunda na educação, tanto na nossa sociedade como a educação formal nas escolas, estaríamos a criar condições para termos indivíduos capacitados com iniciativas e que através disso nós sairíamos dessa questão de dependência econômica. Estou a querer dizer o seguinte: devemos passar a olhar para a educação como uma ferramenta para o desenvolvimento, não só econômico, mas também o desenvolvimento humano. Mesmo para terminar, o nosso país está assolado por um conflito armado na Zona Norte. Então, eu gostava de saber que medidas devem ser tomadas para acabar com esses conflitos e tornar o país uno. Bom, eu não entendo muito sobre questões militares ou sobre ciências militares. Mas, olhando pelo tipo de conflito que tem o nome de terrorismo, ele
ele não se articula apenas usando elementos internos, mas também conta com elementos externos. Do ponto de vista de recursos humanos, estou a querer dizer que há homens em Cabo Delgado que não são moçambicanos, mas estão ao serviço de terroristas. Há ideias e interesses naquele conflito de indivíduos que não são moçambicanos. Não estou a querer dizer que não tem moçambicanos envolvidos nisso. O fato de ser algo que não ocorre só com indivíduos ou com questões ligadas ao interior do país, ocorre também com indivíduos externos ao nosso país, é a forma de combater contando também com a intervenção de elementos externos, que muitas das vezes, no momento em que nos encontramos, sabemos que os Estados eles funcionam com base nos seus interesses. E é complicado nós sabermos quem é que tem bons interesses em Moçambique e quem é que não tem bons interesses em Moçambique para cooperar com Moçambique e debelar o assunto que nesse momento nos preocupa em Cabo Delgado. Mas, de qualquer forma, eu diria que talvez o caminho para acabar com aquele conflito seria a boa vontade política, tanto dos Estados africanos como dos Estados dos outros continentes, usando todo o recurso que eles têm, a partir da própria inteligência, a partir do recurso militar, nesse caso que é o bélico, e concentrarmos todas as nossas energias para aquele assunto de Cabo Delgado. Talvez essa seria a saída. Mesmo em forma de considerações finais, que mensagem deixa ao povo moçambicano? A mensagem que deixo para o povo moçambicano é que devemos ser responsáveis, primeiro, e devemos ser proativos. Nos últimos dias, temos estado a ter notícias muito feias ligadas a indivíduos que deviam proteger o povo, ligados a atos de corrupção. Indivíduos até da incorporação da polícia, ligados a sequestros, ligados a tráficos de droga, por aí em diante. Tudo isso pressupõe a atuação no Estado sem responsabilidade e sem idoneidade. Então é preciso que nós nos tornemos indivíduos responsáveis e idôneos. A política que tem como seu centro, na linguagem clássica grega, a polis, que nesse caso é a cidade, significa na linguagem mais simples a arte de organizar a cidade. E ninguém vai organizar a cidade com mentiras, ninguém organiza a cidade com roubos, ninguém organiza a cidade com corrupção. Mas com responsabilidade e comprometimento de todos é possível organizar. Se estou a falar de cidade como polis, vamos entender do ponto de vista político como a nação moçambicana no seu todo. Muito obrigada. Nosso programa termina mesmo por aqui. Mas antes queria aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Dr. Bruno pela disponibilidade e aproveitar essa oportunidade também para desejar um feliz dia da independência a todo o povo moçambicano. O nosso programa termina por aqui com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fiquem bem. Às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique